Fala, meus amigos, daquele jeitão? E se prepara aí que hoje a viagem para o passado é especial e informativa. E também cheia de controvérsias, com jogos de interesse, intrigas e tudo mais. Afinal, é especial, pois vamos percorrer as mais diversas eras e momentos dos desenhos animados na televisão e relembrar as mais diversas coleções de brinquedos. Mas também é controverso, já que a gente vai conhecer verdadeiras batalhas nos bastidores das emissoras de televisão e estúdios de animação e, claro, na indústria de brinquedos. E a pergunta que fica é: os desenhos animados dos anos 80 eram grandes comerciais para vender brinquedos ou não? Bom, se você quer conhecer essa história toda e tirar suas próprias conclusões, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Na década de 60 e 70, os desenhos animados basicamente tinham 22 minutos de duração, com 8 minutos de comerciais preenchendo a programação de 30 minutos na televisão. Ice Cream Gems apresenta com Johnny Quest, Dr. Benton Quest. Ou então eram sessões duplas, onde cada desenho tinha em média 11 minutos e os 8 minutos restantes para fechar os 30 eram preenchidos com comerciais. The Impossibles. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Os Flintstones, por exemplo, eram voltados para um público mais maduro no início do horário da noite e inclusive faziam propaganda de cigarros lá no começo. Gee, we ought to do something, Fred. Okay? How's about taking a nap? I got a better idea. Let's take a Winston break. That's it. Winston is the one. Olha, inclusive esse sucesso dos Flintstones, de uma maneira bem involuntária, inaugurou as tradicionais manhãs de sábado com desenhos animados na televisão norte-americana, algo que também seria tradição aqui no Brasil logo depois. Mas vocês sabiam que pelo menos no início isso não foi planejado? Na verdade, o canal ABC estava procurando coisas para colocar no sábado de manhã, já que eles não tinham nada. E aí, como naquele tempo a maioria dos programas era ao vivo, ou seja, eram caros demais, e como todo mundo gostava da família da Idade da Pedra, já a partir de 1961 começou a preencher alguns horários do início do final de semana com reprises do desenho, que logo se tornou um novo sucesso. E esse sucesso involuntário transformou os Flintstones num desenho também para criançada. Isso, inclusive, fez com que a Hanna-Barbera tivesse que começar a deixar os roteiros, digamos assim, mais infantilizados. E aí não demorou, e o canal ABC fez o mesmo com o Pernalonga e a turma dele, levando para as manhãs de sábado os desenhos antigos do Looney Tunes e Merrie Melodies, e meio que sem querer, iniciava-se aí na televisão períodos inteiros com programação voltada totalmente para a criançada. What's next on Saturday? Bugs Bunny! Bugs Bunny! Bugs Bunny! Look what crawled out of the woodwork. Nesse meio tempo, em 1962, surgiu o lendário estúdio Filmation, criado pelo trio Norm Prescott, Lou Scheimer e o Hal Sutherland, e fechando parceria com o canal CBS, também inaugurou uma versão de sábado animado por lá, recuperando antigos desenhos de Terry Toons, como o Ratinho, o Super-Herói, o Super Mouse, e também a dupla de encrenqueiros Faísca e Fumaça, e ainda trazendo o desenho inédito das aventuras espaciais do garoto Rod Rocket. E aí, como a televisão começou a prender a criançada na frente da telinha de uma maneira bem mais fácil, logo, os executivos e também os estúdios de desenhos animados começaram a ver que aí tinha um terreno bem fértil para se plantar. Naquela época, como ainda estava longe de desenhos animados terem os seus próprios produtos, o mais comum era preencher os espaços de comerciais com produtos alimentícios e marcas de brinquedos adversos. G.I. Joe, fighting man from head to toe, on the land, on the sea, in the air. G.I. Joe attack! Boom, boom! G.I. Joe takes the hill! Bam, bam! Horrific battle! Remember, only G.I. Joe is G.I. Joe. Mas daí não demorou muito e as associações de pais começaram a surgir no horizonte.
cobrando das autoridades que regulassem os intervalos da programação infantil, tendo como maior voz nos Estados Unidos a ativista Peg Sharon, inclusive já citada em outros vídeos aqui do canal, já que nos anos 80 ela seria uma das maiores opositoras de desenhos como Galaxy Rangers e Rambo e a Força da Liberdade. Broadcasters were reasonably responsive to the need to provide choice and diversity. Not all the time, and everything wasn't wonderful, but the advertisers were never responsive. They fought any regulation like you were going to put them out of business. Cara, eu vou dizer, a história dela é bem complexa, cheia de prós e contras. Eu acho até que merecia um outro vídeo só para ela aqui no canal, mas não vamos se adiantar, vamos continuar ali nos anos 60. Já que com a popularidade de desenhos como os Jetsons, Space Ghost e Jonny Quest, as associações de pais começaram a intensificar os protestos e já a partir de 1968 fecharam o cerco às emissoras de televisão e também a estúdios como Hanna-Barbera, Disney, MGM e por aí vai. E aí as associações de pais com a Peg Sharon à frente dos protestos tentaram de tudo negociar com as empresas, com os estúdios, mas não conseguiram nada. E aí o assunto todo foi parar no Congresso Nacional, onde a Peg Sharon e o resto da galera pedia o fim dos comerciais nos intervalos de desenhos animados. E olha, o ápice dessa confusão inicial entre pais, empresas e emissoras veio em 1971, já que nessa época o canal ABC entrava na segunda temporada do programa Hot Wheels, que ia ao ar desde 1969 nas manhãs de sábado da emissora e mostrava as aventuras do jovem Jack Wheeler, sendo basicamente uma versão norte-americana do Speed Racer que já era sucesso no Japão desde 1967. Hot Wheels! Hot Wheels! Always chasing, always racing. Hot Wheels! Hot Wheels! Keep it turning now, keep it burning now, keep it turning, Hot Wheels! O caso é que aqui o programa era baseado na famosa linha de brinquedos da Mattel e outras empresas de brinquedo, e entre elas nada menos que a própria Hasbro e a Topper Toys, mandaram representantes até a FCC, a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, e lá abriram a reclamação formal acusando a ABC e a Mattel de produzir um comercial disfarçado com duração de 22 minutos. Bom, a Mattel e a ABC obviamente se defenderam e as empresas continuaram atacando. E aí as associações de pais aproveitaram essa marola a favor deles e foram lá e pressionaram a FCC, dizendo que eles tinham que fazer alguma coisa a respeito disso, já que a própria indústria estava reclamando. E aí a FCC decidiu regulamentar de vez o que seria realmente um desenho animado e o que seria um comercial disfarçado de desenho. Deu para perceber que quem se deu mal com esse movimento precipitado foi a própria indústria de brinquedos, já que com essas decisões cheias de restrições, praticamente acabaram com a facilidade de se atrelar comerciais, seja de brinquedos, seja de comidas, aos intervalos dos desenhos animados. Ou o inverso, que seria fazer desenhos animados baseados em brinquedos, como era o caso de Hot Wheels. Então, olha, por um bom tempo, foi muito mais fácil atrelar comerciais de brinquedos a horários em que as associações de pais não estavam de olho, colocando lá no meio de séries e outras coisas que não eram voltadas para o público infantil. Por isso, olha só, na segunda metade dos anos 70 e início dos anos 80, era mais comum ver brinquedos de séries como Chips, os Patrulheiros, do que de desenhos animados como o do Godzilla da Hanna-Barbera, exibido na mesma época, só pra gente dar um exemplo. Roaring down the highway, danger in every trip. Action is their middle name. You can make your own adventures. These troopers come equipped with helmet, holster, toy gun, and billy club that chips. You can pretend that John is serious in this partnership and punches out to have some fun. There's lots to do. E olha, nessa época, nesse mercado maluco, só desenhos considerados benéficos, programas infantis considerados benéficos, tinham autorização para render comerciais de brinquedos, como era o caso, por exemplo, dos desenhos da Disney e também a Vila Sésamo. E digamos que com isso, uma boa parte dos anos 70 foi terrível para a indústria de brinquedos, amagando fracassos atrás de fracassos, com linhas de brinquedos como Butch Cassidy and Santa's Kid, pegando carona no segundo filme com a história sobre a juventude da dupla de Fora da Lei, também baseados na série de ficção Espaço 1999 e na dupla de policiais Stark Hutch, e mais um monte de brinquedos que provavelmente nem teriam surgido caso a indústria da época pudesse fazer propaganda com algo minimamente infantil, sem que a FCC e as associações de pais não tivessem vigilantes o tempo todo.
Olha, se a gente parar para pensar, em tempos de vacas gordas, provavelmente nenhuma dessas produções, inclusive Chips, Esquadrão Classe A, né, nenhuma delas teria brinquedos para chamar de seus. E talvez nessa época apenas empresas como Marvel e DC conseguissem algo, tendo vários brinquedos da Mego chegando a todo momento no mercado, enquanto tinham desenhos dos Super Amigos, Quarteto Fantástico e Homem-Aranha passando na televisão. Encontram-se no grande hall da justiça as forças mais poderosas jamais reunidas. Só que o negócio da Marvel e da DC era fazer propaganda de brinquedos dentro das revistas de histórias em quadrinhos da época, já que isso passava longe dos radares da turma, né? E sendo que os próprios quadrinhos entravam numa fase de prosperidade depois de sofrer por décadas por conta de Frederick Wertham, um psiquiatra que criou uma verdadeira caça às bruxas aos gibis, culpando o Batman e o resto dos heróis por subverterem as criancinhas, criando o famigerado Comic Code Act, que felizmente caiu em desuso lá em 1971. Coincidentemente, o mesmo ano em que a indústria de brinquedos e as emissoras começaram a se ferrar por conta do olho grande delas. Bom, mesmo assim, com poucas opções como propagandas nos quadrinhos e comerciais cheios de regras na televisão, a indústria de brinquedos em geral estava indo de mal a muito pior, mas o ano de 77 começaria a dar uma verdadeira virada para os fabricantes. Afinal, foi esse o ano em que o mundo conheceu a saga de Star Wars, inicialmente conhecida como Guerra nas Estrelas aqui no Brasil. Mas antes da gente continuar, diz aí, tá gostando desse vídeo? Então bora lá, deixa aquele like felpudo e melhor ainda, que tal compartilhar? Porque olha, esse vídeo deu trabalho pra fazer o roteiro. Compartilha então com aquele seu amigo, aquela sua amiga que jurava quando era pequeno que todo desenho animado tinha uma coleção de brinquedos. Mas voltando para Star Wars, confiante de que tinha um sucesso nas mãos, o George Lucas, que era o criador da franquia, basicamente abriu mão da grana mais convencional dos lucros com o filme, com a condição de que continuaria tendo direitos sobre a obra e principalmente sobre os licenciamentos de Star Wars. E aí, com o acordo firmado com a 20th Century Fox, o George Lucas começou ele mesmo a negociar tudo em cima do merchandising de Star Wars, principalmente os brinquedos, que era uma parte muito importante disso tudo. O caso é que essa guerra pelo licenciamento, obviamente, chegou antes do lançamento do filme, programado para o final de maio daquele ano, já que o diretor e criador da saga espacial sabia que seria uma corrida contra o tempo colocar os brinquedos de Star Wars nas prateleiras antes do Natal de 1977. Com isso, o George Lucas, que não era bobo nem nada, criou um portfólio em cima do filme e começou as negociações. O problema foi que as fabricantes olharam o copo meio vazio e ao invés de meio cheio e acharam o risco muito alto de se vestir em algo que só iria passar uma vez nos cinemas e iria demorar a chegar na televisão e por aí vai. Foi aí que grandes marcas como Mattel, como Hasbro e muitas outras não quiseram dar muita bola pro George Lucas ou nem quiseram dar papo para ele. Isso só mudou quando uma pequena empresa de Cincinnati chamada Kenner Products resolveu fechar negócio. A Kenner existia desde 1947 e, apesar de ser considerada uma empresa modesta, foi pioneira no uso de comerciais de televisão para promover as vendas dos seus brinquedos, começando isso lá em 1958, quando a televisão começava a engatinhar. Hey, hey, it's close and play. Close the lid. E ó, o que também deu certa coragem para Kenner aceitar esse negócio com George Lucas foi que eles vinham de uma bem-sucedida parceria com o canal ABC, que rendeu uma grande linha de brinquedos para a série The $6 Million Man, conhecido como o Homem de $6 Milhões aqui no Brasil. That's the $6 Million Man? No, it's Maskatron, the robot. Here's Steve Austin. At last we meet. Look out, Steve. Maskatron will conquer you. Take that, Maskatron. And that. Ow! And that. Ah! Steve will beat him every time. No, he won't. Maskatron will be back in another disguise. Maskatron, new from Kenner. Bom, a série do Steve Austin, olha só como uma coisa, né, leva a outra. A série do Steve Austin foi um grande sucesso na televisão, mas ela não era voltada para o público infantil. Só que como, né, a criançada assistia de tudo naquela época e os caras não conseguiam colocar nada nos desenhos, logo começaram a promover os brinquedos lá
do Cyborg, né, do Homem de 6 milhões de dólares, e a coisa toda foi um sucesso. Fazendo inclusive com que a Kenner, a partir de 1976, também produzisse brinquedos da série derivada com a Mulher Biônica. Aliás, se você quer saber tudo sobre essas duas séries, cada uma já tem os seus próprios vídeos aqui no canal, e apesar de já terem saído tem um tempinho, são dois xodós pra mim de tão bons que são esses vídeos. Mas voltando para Kenner e Star Wars, eu acredito que o que aconteceu daqui para frente, a maioria da galera já saiba. Afinal, guardadas as devidas proporções, assim como um homem de 6 milhões de dólares, Star Wars, que também não tinha a criançada como foco principal, assim mesmo virou um fenômeno nos cinemas. Isso foi tão poderoso que a maior gambiarra em termos de brinquedo na história dessa indústria vital também foi um sucesso mais do que improvável. Já que uma época em que a pré-venda era um nome ainda não inventado, a Kenner se deu muito bem vendendo papelão desenhado para a criançada durante o Natal de 77, prometendo a entrega dos brinquedos para alguns meses depois. Ou seja, além dos caras praticamente inventarem a pré-venda, se deram muito bem com isso, já que Star Wars se tornou um campeão de vendas nos anos que vieram. Star Wars figures. R2-D2. Chewbacca, Luke, and Princess Leia. They're the Star Wars Early Bird set of figures. These action figures are not yet available, but this Star Wars Early Bird certificate package is in stores, with this colorful Star Wars picture display stand and certificate to send in to get a set of figures by mail. They'll be sent to you at home between February 1st and June 1st. Só em 1978 as vendas da Kenner ultrapassaram 200 milhões de dólares, o que era muita, mas muita grana mesmo 45 anos atrás, e nos anos seguintes esse montante dobrou e depois triplicou, principalmente com a chegada do segundo filme da saga nos cinemas. E se o George Lucas e a Fox já encheram os bolsos ganhando apenas 2,5 centavos de dólar cada parte por cada dólar vendido pela Kenner, imagina como ficaram os cofres da empresa de Ohio. E já viram, né? Enquanto a turma da Kenner estava nadando em dinheiro, igual o tio Patinhas andava nas moedinhas dele, o resto da galera lá da Mattel, da Hasbro, Ideal Toys, estavam se matando em reuniões em cima de reuniões para não serem engolidos pela Kenner. Já que além da mina de ouro que era Star Wars, a Kenner ainda estava inovando e lucrando por ter produzido os bonequinhos na escala 9,5 centímetros, deixando a Hasbro com seus G.I. Joes gigantões e a Mattel com a sua linha de Big Jeans, que como o próprio nome sugere também eram bem grandes, com o perdão do trocadilho, com um problema enorme nas mãos. E olha, não teve o que fazer, até 1981 o mercado era só sorrisos para Kenner, que lucrou horrores no Natal de 1980, principalmente vendendo os brinquedos de Star Wars e o Império Contra-Ataca. Já a Hasbro tinha encerrado a produção dos G.I. Joes não só pela baixa popularidade dos temas militares, graças à fumada que os Estados Unidos tinham levado no Vietnã, mas também pela crise do petróleo de 1979. E claro, a Mattel e seus Big Jeans estavam quase no mesmo caminho, diminuindo para menos da metade a produção dessa linha de brinquedos. It's Big Jim's rescue rig, and you can buy Big Jim with a stocking field radio. Big Jim was on patrol when the rock slide shook, so he tells his men, I'm going in for a look. Then the mountain trembled suddenly, and Big Jim gets trapped by a big old tree. Para piorar, nesse meio tempo, a Mattel até tinha tentado o lançamento de algumas outras linhas de brinquedos baseados em filmes e também desenhos animados. Como foi o caso, por exemplo, da linha de brinquedos do herói espacial Pulp, o Flash Gordon, e também com os brinquedos de filmes como Clash of the Titans, conhecido como Fúria de Titãs por aqui. Como deu para imaginar, nada disso fez a mínima frente aos sabres do Luke Skywalker e também do Darth Vader, e a empresa da Califórnia só estava se mantendo por conta de Hot Wheels e Barbie. Já a Hasbro vinha ali no basicão de sempre, vendendo bem com os brinquedos do Sr. Cabeça de Batata e ainda com linhas como a do Snoopy e a turma do Charlie Brown e a Vila Sésamo, já que essa continuava sendo um dos poucos programas que a turma da Peg Sharon não avançava de braçada quando tinha comercial promovendo os brinquedos do Garibaldo durante os comerciais do show. It's Snoopy's Doghouse! Hi, Snoopy! When friends come over, Snoopy puts up his flag. There are lots of funny things to do. With Snoopy and with Woodstock too, at Snoopy. Mas aí, quando 1981 chegou e a era Reagan já era uma realidade nos Estados Unidos, com o conhecido slogan Let's Make America Great Again, e nessas a Hasbro começou a ver a oportunidade de trazer os G.I. Joes de volta para o jogo para serem realmente competitivos. E aí, durante o planejamento dessa retomada,
veio uma ideia que ia mudar a indústria de brinquedos e também de desenhos animados na entrada dos anos 80. Afinal de contas, se podia comercial de brinquedos dentro dos gibis, que tal se a gente fizesse então comercial dos gibis, hein? Pois a Hasbro descobriu que a FCC não tinha jurisdição sobre propagandas relacionadas com histórias em quadrinhos e viu aí uma oportunidade de virada. Nisso entrou na parada o lendário Jim Shooter, que na época era o editor-chefe da Marvel e também procurava expandir os horizontes de todas as formas e, reza a lenda, acabou fazendo amizade com Stephen Hassenfeld, então presidente da Hasbro. O que interessa é que desse encontro e dessa amizade surgiu a oportunidade de uma parceria entre a Hasbro e a Marvel para revitalizar os G.I. Joes. Enquanto a Hasbro planejava uma nova escala e uma maior diversidade entre os heróis militares, surge o grande Larry Hama do lado da Marvel fazendo o trabalho de roteirista e, acima disso, o homem responsável por dar um novo background criando G.I. Joes heróicos e vilões como os Cobra. Assim, em junho de 1982, chegava às bancas norte-americanas o gibi dos G.I. Joes, agora com o subtítulo Real American Heroes. Não por acaso, nesse mesmo mês, a criançada começou a ver nas prateleiras de lojas de brinquedos personagens como Scarlet, o Duke, Snake Eyes e por aí vai. Não por acaso também, esse gibi dos G.I. Joes marcou por ser o primeiro a ter na televisão um comercial para chamar de seu, feito como em formato de desenho animado, sacaram? She's been kidnapped by Cobra. We have no alternative. Call in G.I. Joe. Fight for freedom wherever there's trouble. G.I. Joe is there. He never gives up. He'll stay till the fight's won. Sentiram o pulo do gato, né? Sentiram, né? E como a gente está falando de 1982, a gente tem que dar um pulinho lá na Califórnia, onde uma galera começava a unir ali tecnologia e magia e nada mais seria como antes. Já que nesse ano, a Mattel também correu para não ficar no prejuízo e criou He-Man and the Masters of the Universe, e que viria a ser uma das maiores franquias dos anos 80. Obviamente, toda a história por trás da criação do He-Man é interessante demais, mas isso a gente já explorou em outros vídeos aqui do canal. Então, fica a dica para você relembrar depois desse vídeo aqui. O caso é que a ideia inicial da Mattel de promover a linha de brinquedos com gibizinhos que viriam dentro dos próprios brinquedos não pegou muito bem na época. E a Toys R Us, que era disparada a maior representante no varejo de vendas daquela época, questionou a estratégia, e questionou com razão, e demonstrou desconfiança de abraçar os brinquedos do He-Man como a Mattel queria. E aí, alguns representantes da Mattel foram lá e prometeram para a turma da girafa que não ia ser só isso, que o He-Man também ia ter 2 especiais na televisão, cada um com 1h30 de duração, tudo para promover os brinquedos. Só que a galera do Toys R Us falou, olha, não dá para fazer isso não, porque afinal de contas, isso vai ser um comercial de brinquedo, cada um com 1h30 de duração, o que a FCC jamais vai permitir. Porém, entretanto, todavia, Lou Scheimer, um dos donos da Filmation, já estava sabendo de antemão que mudanças viriam da parte da FCC graças à política de aquecimento do mercado interno proposta pelo governo Reagan. Ours was the first revolution in the history of mankind that truly reversed the course of government, and with 3 little words: we the people. E assim, a Filmation propôs para a Mattel o seguinte, não vamos mais fazer 2 especiais de 1h30 cada. Isso vai gastar uma grana, vai ter pouca repercussão. Se a gente botar um pouquinho mais de dinheiro em cima, a gente faz uma temporada completa com vários episódios de 22 minutos. E isso era algo que não era feito em termos de promoção de brinquedos há aproximadamente 20 anos, justamente com Hot Wheels. Nesse meio tempo, Mark Fowler, que era o homem de confiança do Reagan, foi nomeado presidente da FCC e com isso derrubou praticamente todas as regras criadas. Claro, isso não passou batido pela Peg Sharon e o restante dos pais e mães vigilantes dos Estados Unidos. E associações de pais entraram com uma ação junto ao judiciário, mas a ação foi rejeitada. A partir daí, o resto todo mundo sabe, é história. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força!
Inclusive, He-Man e os Mestres do Universo fez história não apenas sendo o primeiro desenho em muito tempo, com o claro intuito de vender brinquedos, mas por ser o primeiro desenho animado programado para ter uma temporada inicial de 65 episódios e ser distribuído em sistema de syndication em vários canais locais pelo território norte-americano. É que até então isso só era comum nos Estados Unidos em séries live action, ou seja, séries com atores. Já os desenhos animados, eles tinham em média 13 episódios, no máximo 16, porque eles passavam uma vez por semana nos sábados de manhã, e no resto da semana eles eram usados ali reprises para tapar buraco. Então He-Man foi o primeiro desenho animado pensado para prender as crianças em frente à televisão de segunda a sexta. E como prendeu, hein? Nos Estados Unidos o desenho bateu um verdadeiro recorde, sendo exibido em 166 canais diferentes. Mesmo aqui no Brasil, quem viveu os anos 80 deve ser quase impossível não ter lembrança sentado no sofá, tomando Nescau e assistindo He-Man, diz aí. Mas mesmo o He-Man não era imune aos ataques da galera que não queria ver criança brincando com monstros, com alienígenas e com heróis fortões. E aí a Mattel junto com a Filmation quiseram antever o golpe e foram conversar com as associações de pais para saber o que eles podiam fazer dentro do possível para amenizar a situação toda. Dessa forma, foram contratados consultores educacionais para revisar os roteiros e o He-Man jamais poderia machucar alguém e ainda deveria passar uma mensagem positiva ao final de cada episódio para as criancinhas da época. E assim foi feito, com 22 minutos de aventuras onde espadas não cortavam ninguém, magia não queimava ninguém e principalmente o desenho que passava muita mensagem positiva. Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim, sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona dessa maneira. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. E claro, 8 minutos de intervalo entupido de comerciais para vender brinquedos do He-Man, como se o próprio desenho já não fosse suficiente pra gente querer tudo do herói, diz aí. Skeletor is his enemy. Here's He-Man, Skeletor, and Castle Grayskull. You have to put the castle together. You're doomed, He-Man. Olha, e sendo uma iniciativa onde o sucesso já era previsto, essa estreia do He-Man na televisão com esse marketing todo não passou despercebido e apenas 7 dias depois, adivinha? Ninguém menos que os G.I. Joes também ganharam seu comercial de brinquedos estendido com o lançamento da primeira minissérie em 5 partes chamada Mass Device, que obviamente também foi exibida de segunda a sexta por lá. E como é que foi a distribuição dessa minissérie? Também foi em sistema de syndication, passando em mais de 100 canais nos Estados Unidos. Comandos em Ação. Como esperado, G.I. Joe, o nosso Comandos em Ação, também foi um grande sucesso e logo os militares ganharam mais uma minissérie em 1984, onde para agradar a turma da Peg Sharon, eles atiravam lasers e ninguém matava ninguém. E depois ainda ganharam uma temporada completa em 1985. Aí você já deve imaginar que apenas disparar lasers e não matar ninguém, ao invés de atirar com armas de verdade, não funcionou tão bem quanto discursos educativos, e G.I. Joe foi um dos primeiros desenhos a levar mais de 1000 pauladas públicas vindas do lado das associações. Isso aí já era esperado. Agora, o que me deixa de queixo caído é o timing desses caras, hein? Apesar de serem estúdios diferentes, empresas de brinquedos diferentes, o timing foi quase perfeito. Olha, ou foi espionagem industrial, ou esses caras trabalhavam com os demônios das sombras. O que você quer? Bom, com a queda das restrições da FCC e com o sucesso absoluto de He-Man e G.I. Joe e, por consequência, da Mattel e da Hasbro, nos anos seguintes, como todo mundo sabe, a porteira se abriu e uma boiada animada e também articulada passou por ali. Battle against Lion-O and the new Thundercat allies. When She-Ra lifts her sword up high, he's swift when he can fly. The Transformers, more than meets the eye. The Transformers. E
continuou passando. Bandana spinning, eyes bulging, tongue sticking out. Quicksilver, activate Power Wings. Tallywall, engage Scissor Wings. Real warriors, quick changing fighting machines. E terminou os anos 80 e começou os anos 90 passando. Ó, como se os bois tivessem se repetindo cada vez mais. Place and time with Dino Riders. The battle for water. The evil Rulons build a dam to cut off the Dino Riders. In another dimension, another person. Bruiser Jedi Blinky and Willie to win. I said, Bucky! Captain Bucky O'Hare! New Bucky O'Hare action. Up on the mesa, high above the clouds, there's a world of Wild West Cowboys. Sheriff Caribou was whipping up a scheme and his cowboyish gang was looking. Claro, essa banalização dos desenhos animados baseados em linhas de brinquedos também cobraria o seu preço da indústria, com uma grande saturação do mercado e uma tonelada de fracassos na televisão e encares nas prateleiras de brinquedos. Mas isso já é uma outra história. O caso é que não ao mesmo tempo, e obviamente não da mesma forma, mas aqui no Brasil, a indústria de brinquedos e os desenhos animados indiretamente também passaram por problemas bem parecidos. E se você quer saber mais sobre isso, também temos um vídeo aqui no canal sobre o porquê dos comerciais e programas infantis terem praticamente acabado no Brasil, então fica a dica. Mas me conta aí, conheceu essa história toda? O que acharam, hein? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso e fica a dica, hein? Pra fazer esse roteiro eu pesquisei em vários locais, não só na internet. Então eu vou deixar a dica de 2 livros aqui bem interessantes para aprofundar nesse assunto. Um é Efeito He-Man, que foi escrito pelo Brian Brown, foi lançado no Brasil, e o outro é inédito por aqui, mas é muito bom, é How He-Man Mastered the Universe, que é do Brian Bauer. Então, fica essa dica de leitura. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, praticamente um documentário. Está chegando agora aqui no canal, aproveita para se inscrever aqui e badalar o sininho e também conhecer as nossas redes sociais. E se você já é inscrito aqui do canal, quer ajudar a gente ainda mais, então bora lá se tornar um membro felpudo Gold, hein? Vai ajudar demais o canal a continuar produzindo conteúdos como esse aqui, e ainda, ó, o seu nome aparece aqui no final do vídeo e também tem um link lá para o nosso WhatsApp secreto, beleza? Por enquanto eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!